hoje aguentem com essa música chiclete. Vamos aos Estados Unidos, vamos a Filadélfia. Maurício Ferreira já tá cantando, já tá dançando e já tá ao vivo conosco para trazer informações do duelo Palmeiras e Botafogo hoje. Maurício, bom dia! Tudo bem, Débora? Ótimo dia a você, ao Mário, todo mundo que acompanha a Band News FM. É você, viu, Débora, que tá completamente viciada nessa música. Que eu me lembro aqui das minhas últimas 3 entradas com você, em todas você colocou essa trilha sonora. Eu viciada não, mas faz jus, sim. É a música oficial do Mundial de Clubes da FIFA, fala aí. É isso. Não, e ela tem um ritmo empolgante, né? Não vamos mentir por aqui que de fato quando começa a tomar essa música, quando começa a tocar essa música, todo mundo se anima um pouquinho mais e não à toa foi escolhida pela FIFA como o som oficial da Copa do Mundo de Clubes aqui de 2025 nos Estados Unidos. Será também o tema da Copa do Mundo de Seleções no próximo ano também por aqui, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Bom, mas o nosso papo é Copa do Mundo de Clubes. Hoje, a partir da 1 da tarde, horário de Brasília, tem Palmeiras e Botafogo em campo. Já estamos aqui na Filadélfia. O duelo será disputado no Lincoln Field. Para quem nos acompanha com imagens pelo YouTube da Band News FM, pode ver que o clima não está dos melhores nesse dia de hoje. 6 horas e 34 minutos aqui na Filadélfia. 20 graus nesse momento, com previsão de chuva, mas não para a hora do jogo. Inclusive, essa foi uma mudança aí meteorológica dos últimos dias. Havia essa previsão de chuva no momento da partida e agora não mais. Então também vejamos como é que vai ficar essa situação climática para quando a bola rolar entre Palmeiras e Botafogo. As duas equipes que medem forças, brigando por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, e o duelo brasileiro que tem tomado conta aí das nossas competições nas últimas 2 temporadas, né? Muito se falava de uma rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, obviamente que ela ainda existe, mas nos últimos 2 anos Palmeiras e Botafogo fizeram grandes jogos, a começar por 2023, aquela virada do Palmeiras no Newton Santos para cima da equipe carioca. No ano passado, o Botafogo devolvendo, eliminando o Palmeiras nas oitavas da Libertadores, depois na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro vencendo o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Então, embora alguns jogadores tenham minimizado essa questão da rivalidade entre Palmeiras e Botafogo, o Mike falou sobre isso ontem na Zona Mista, o próprio Igor Jesus também amenizou um pouquinho dessa rivalidade, mas a gente sabe que existe sim por esses confrontos recentes. Vamos começar a ouvir então os 2 treinadores. O Abel Ferreira falou um pouquinho sobre possibilidades de surpreender o adversário. O Palmeiras tem algumas dúvidas ainda na escalação, alguns pontos de interrogação, mas para o Abel, por se tratar de um confronto de 2 equipes que se conhecem muito bem, que se enfrentam constantemente nas competições brasileiras e também continentais, é difícil nesse momento fazer algo que possa surpreender o adversário, e que o Palmeiras entrará em campo hoje sem fazer algo que não tenha feito já nos últimos jogos, não só aqui na Copa do Mundo de Clubes, mas também nos compromissos antes da viagem aos Estados Unidos. Vamos acompanhar o que disse o técnico palmeirense. Está pronto para nos ajudar o Aníbal. Surpresas, eu acho que as equipas já se conhecem bem, mas depois é jogo jogado, vai ser a estratégia do jogo dele contra a nossa. São equipas que se conhecem, nós não vamos fazer nada agora que nunca tenhamos feito. Extremamente competitivo e equilibrado, como foram, sei lá, nos últimos, desde 2022, 2023, que eles estão neste nível. Os jogos têm sido extremamente equilibrados, já ganhamos, já perdemos, já empatamos, já tivemos em jogos mata-mata. A única coincidência, os meus jogadores estão aqui, eu ainda sou o mesmo treinador do Palmeiras, o Botafogo é que foi mudando de treinadores ao longo dos últimos anos. Bom, e o Abel até começa falando do Aníbal Moreno, volante argentino, que ainda é dúvida para o jogo de hoje entre os titulares. Como disse, o Abel está recuperado de um edema na coxa direita, a depender dessa condição física para saber se será titular ao lado do Richard Rios ou se o Emiliano Martínez estará ao lado do volante colombiano. Com mudança obrigatória também na zaga, não tem o Murilo com uma lesão na coxa esquerda, então a tendência é que o Bruno Fux seja o titular desse time do Palmeiras, com mudanças também lá na frente. O Maurício deve ganhar a vaga do Rafael Veiga e o Vitor Roque ser o centroavante, deixando o Flaco Lopes no banco de reservas. Pelo lado do Botafogo, o técnico Renato Paiva disse ontem que espera mudar um pouquinho da estratégia montada nos últimos 2 jogos contra Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, onde naturalmente ele teve que montar uma equipe mais forte no meio-campo para ajudar no sistema de marcação. Renato disse que
no jogo de hoje, a partir da 1 da tarde pelo horário de Brasília, espera ter um pouquinho mais de posse de bola, até para tentar controlar o time do Palmeiras. Vamos ouvir o técnico português do Botafogo. O Botafogo no Brasil é uma equipa que propõe muito o jogo. Invertemos um bocadinho isto em função dos adversários, portanto, o que é bom na minha equipa é que sabe fazer as duas coisas. Ainda não se tinha visto bem este Botafogo compacto, defensivo e a dar muitas vezes a iniciativa ao adversário de jogo. Então o futebol do Walt Disney não tem a ver com o atacar mais ou atacar menos, o defender mais ou menos. Tem a ver é com as perspectivas reais ou irreais sobre com quem tu estás a jogar e em que contexto é que tu estás a jogar. Bom, tá aí o técnico Renato Paiva, que também faz um mistério, não conta com o Gregory, o volante que está suspenso pelo segundo cartão amarelo. Expectativa de que o Cuiabano esteja, então, entre esses titulares no compromisso de hoje, fechando ali pelo lado esquerdo, até numa dobra com o Alex Telles, para ajudar na marcação do Estevão. E a dúvida ainda na zaga, o Jair ontem até não participou de um momento da atividade, mas a tendência é que esteja à disposição para formar a dupla ao lado do Barbosa. Débora e Mário, vocês querem arriscar algum palpite para esse jogaço de hoje com transmissão aqui da Band News FM? Palmeiras, 3-1. Olha, sem torcida, hein? Sem torcida. Acho que vai ser um jogo mais disputado, hein, Débora? Acho que de repente uma prorrogação, um jogo, quem sabe, ir pros pênaltis, fortes emoções. Aqui não vai nenhuma torcida, mas uma análise pela rivalidade, né, Maurício? A gente vem acompanhando nos últimos dois, mas eu achei legal, bacana, ontem na coletiva, um outro recorte do Paiva, técnico do Botafogo, disse que recebeu uma mensagem do Abel. Eles são conterrâneos, são amigos. Ele falou que não sabia nem se estava cometendo ali uma inconfidência de revelar aquilo, mas foi legal para mostrar um pouco dessa amizade, tirar um pouco daquele ranço, aquela rivalidade e mostrar que é um duelo. Um tá há mais tempo, o outro tá chegando, e assim, vamos curtir o jogo, né? Vamos deixar rolar, porque o campeonato tá tão bacana. Hoje eu vim de Brasil, porque hoje é o Brasil na Copa do Mundo. Eu tô aqui de verde e amarelo, porque é tão legal a gente saber. É pena que um vai sair, né, Maurício? Mas esse bate-papo entre os dois, isso que ele revelou, achei que foi interessante para diminuir um pouco a temperatura, que teve muito quente em momentos do Campeonato Brasileiro, Libertadores, né? E até uma temperatura que subiu também, né, Mário, em relação a Leila Pereira e o John Textor, que partiram para o embate ali em alguns momentos, né, em troca de acusações no extracampo. Então tudo isso fez também com que esse duelo entre Palmeiras e Botafogo tivesse uma rivalidade extra nessas últimas temporadas. Mas você foi muito bem agora em destacar esse ponto, porque o Renato Paiva ontem até disse na coletiva, eu recebi uma mensagem, o próprio Abel já havia dito isso, né? Mandei uma mensagem ao Renato Paiva depois da vitória do Botafogo por 1-0 para cima do Paris Saint-Germain, e ontem o Renato disse que manteve esse contato também com o Abel nas duas oportunidades em que ele conquista o título da Libertadores à frente do Palmeiras, e também naquela virada palmeirense para cima do Botafogo no estádio Newton Santos. Então são dois treinadores portugueses que têm esse contato frequente. Tudo isso ajuda a diminuir um pouquinho, claro, do termômetro do jogo, não quando a bola rolar. A gente sabe o quanto esse jogo será competitivo, com essas duas equipes buscando uma vaga nas quartas de final, e o Renato Paiva ontem até lamentou esse enfrentamento direto e deixou claro, por mim, se pudéssemos aqui ter as duas semifinais com as 4 equipes brasileiras, para mim seria fenomenal, já que nesse momento eu tô trabalhando no futebol brasileiro. Então ele já lamentou esse confronto direto entre Palmeiras e Botafogo, mas disse que torce, de certa maneira, não disse com essas palavras, mas nas entrelinhas, para que Flamengo e Fluminense avancem também para o futebol brasileiro. Quanto mais equipes avançarem e chegarem próximas ali às fases finais, melhor, claro, para o nosso futebol. O nosso ouvinte Débora Kiko já tá apostando aqui, viu, Mário? Palmeiras e Botafogo 2-2, vai para os pênaltis, segundo o nosso ouvinte. De fato, vai ser uma disputa bastante acirrada. Fala aí, Mário. A nossa tem prorrogação, né? Lembrando que se houver um empate no tempo normal, prorrogação. E aí o drama é maior ainda, né? A nossa queridíssima botafoguense e portuguesa Idalina Massorano, ela tem uma padaria em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, disse que está muito confiante no Botafogo. E agora há pouco, Maurício, não sei se você estava nos acompanhando, a Débora perguntou qual era o valor da água de coco aqui no Rio de Janeiro. Eu falei que vi na Praia do Flamengo por 10, mas que Ipanema, Leblon, tinha um preço um pouco mais puxado, não sabia exatamente, mas o ouvinte Zeca Bandeira disse que pagou R$15 na água de coco na Barra da Tijuca,
na orla da Zona Oeste. Você já bebeu uma aguinha de coco? Você já encontrou essa iguaria aí pelos Estados Unidos, circulando até por áreas litorâneas, meu caro Maurício? Não encontrei, Mário, não encontrei. A única área litorânea que eu passei próximo foi ali em Miami, quando estivemos para a transmissão de Palmeiras e Inter Miami lá no Hard Rock Stadium. Inclusive a região ali, né, a avenida da Ocean Drive estava completamente tomada de palmeirenses, aquela festa, aquela loucura toda, mas não achei nenhuma aguinha de coco. Confesso que faz falta, viu? Não que hoje seja necessário porque não está tão quente assim, mas já pegamos dias de muito sol e que aquela aguinha de coco seria fundamental. Muito bom. Maurício Ferreira volta ao longo da nossa programação. Fica o convite para você conferir. A partir de meio-dia tem Palmeiras e Botafogo. Já o esquenta aqui na Band News FM para toda a rede. Com Marcelo Duó, Marcos Assunção, Álvaro Oliveira Filho, Maurício Ferreira, Fernanda Pisotti, Yuri Queiroga, Aline Fanelli. Grande elenco nessa transmissão. Maurício, bom trabalho para você. Até mais tarde. Até já já. Pessoal, na próxima já volto do Lincoln Field, o palco do jogo, hein? Valeu! Combinado. Até já. Até já. 7h43.